Olá, queridos ouvintes. Aqui é André Branco, e você está no canal Almas Afins. Hoje trago para vocês uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você refletir sobre limites, respeito e o verdadeiro significado de família. Preparados? Então, acomodem-se e deixem-se levar por esta narrativa que pode soar familiar para muitos. Quem diria que um simples sítio no interior se transformaria em um campo de batalha? Valéria jamais imaginaria isso quando, 3 anos atrás, ela e Constantino compraram um terreno abandonado com uma casinha caindo aos pedaços, a 50 quilômetros da cidade. Na época, os sogros, Antonina Vasilievna e Estevão Dmitrievich, torceram o nariz com desdém. Para que gastar dinheiro com esse monturo? Só prejuízo na certa. Mas o jovem casal sonhava com um refúgio, um cantinho de paz longe do caos urbano. Ele, programador com um salário estável, e ela, contadora em uma grande empresa. Viviam apertados em um apartamento de um quarto, ainda por cima financiado, e aquele pedaço de terra representava liberdade, ar puro, a chance de reconstruir algo com as próprias mãos. O caso é que a casinha estava em condições lastimáveis, paredes tortas, telhado furado, assoalho podre. O terreno de 600 metros quadrados era um mar de mato, com ervas daninhas mais altas que uma pessoa. Mas havia tesouros escondidos, 3 macieiras, uma pereira, uma mexeira e uma cerejeira, que, contra todas as probabilidades, ainda davam frutos apesar dos anos de abandono. Todo final de semana, Valéria e Constantino se dedicavam ao sítio. Ele martelava, serrava, consertava, ela capinava, plantava, organizava. O trabalho era exaustivo, mas a satisfação de ver tudo tomar forma compensava cada gota de suor. Um ano depois, o lugar já tinha outra cara, telhado novo, fachada reformada, uma estufa montada. Valéria havia criado canteiros de flores, plantado arbustos de frutas silvestres e uma horta modesta. Foi então que, pela primeira vez, os sogros resolveram fazer uma visita, ou melhor, aparecer para um churrasco. Antonina, uma mulher robusta com um semblante permanentemente insatisfeito, não poupou críticas: essas rosas estão no lugar errado. Os tomates deveriam estar mais ao sol. E esses pepinos, que coisa fraca! Estevão, calado, só bebia sua cerveja, assentindo de vez em quando. Não ofereceram ajuda, é claro. Só exigiram conforto, mesa posta na varanda, saladas frescas, carne marinhada na perfeição. Constantino se encarregou da grelha, enquanto Valéria corria de um lado para outro, servindo tudo com esmero. Os sogros devoraram cada bocado, elogiando o talento do filho com o fogo, mas sem um único obrigado dirigido à nora. A partir daí, as visitas se tornaram rotina. Todo final de semana, eles chegavam de mãos vazias, esperando churrasco, comida caseira e entretenimento. Valéria engolia seco, mas aguentava firme, por amor ao marido. Constantino via o desgaste da esposa, mas evitava confrontos. Eles já estão velhinhos, deixe eles descansarem, justificava, embora os dois mal tivessem passado dos 60 e fossem mais ágeis que muitos jovens. No segundo verão, o sítio estava impecável. As macieiras, podadas e tratadas, deram uma safra farta. Pereira e ameixeira também não decepcionaram. Na estufa, tomates e pimentões vermelhos brilhavam sob o sol, nas covas, cenouras, beterrabas e abobrinhas cresciam viçosas. Foi então que a bomba estourou. Num sábado de manhã, enquanto Valéria colhia maçãs, os sogros chegaram sem aviso. Desta vez, porém, não era para um churrasco. Antonina foi direto ao ponto: que safra bonita vocês têm aqui. Vamos levar metade. Valéria quase deixou cair a cesta. Como assim, metade? Perguntou, incrédula. Ué, somos família, não é para dividir? Retrucou a sogra, com um tom que não admitia réplica. Mas nós dois plantamos, regamos, cuidamos de tudo sozinhos, protestou Valéria. Ah, mas vocês só conseguiram porque tivemos a ideia de comprar este lugar, mentiu Antonina, descarada. E o Constantino é nosso filho, logo o que é dele também é nosso. Valéria olhou para o marido, buscando apoio, mas ele apenas deu de ombros: mãe, para que tanto? Vocês dois não vão dar conta de tudo isso. Não é da sua conta, cortou Antonina. Vamos repartir com os vizinhos, fazer geleias. Não seja mesquinha.
Estevão já andava pelo pomar, calculando, uns 300 maçãs, ásperas são menos, mas dá umas 200, e esses tomates? Uns 20 quilos, no mínimo. Valéria sentiu o sangue ferver. 2 anos de trabalho duro, cada final de semana dedicado àquele pedaço de terra, e agora tinham que entregar metade do que colheram para quem nunca havia levantado um dedo para ajudar. Constantino, posso falar contigo? Pediu, arrastando-o para um canto. Você está falando sério em dar metade do que plantamos? Ele gaguejou, são meus pais, Valéria, talvez a gente dê um pouco e pronto. Um pouco. Eles querem metade. Explodiu ela, baixinho, mas com a voz trêmula. Nós suamos aqui todo esse tempo, e eles só apareciam para comer e criticar. Agora querem levar nossa colheita como se fosse um direito. Enquanto isso, os sogros já começavam a encher sacolas com maçãs. Esses tomates já estão maduros, pode colher. Gritou Antonina da estufa. Foi a gota d'água. Valéria marchou até a sogra com determinação. Antonina Vasilievna, por favor, devolva esses tomates ao lugar. A mulher se virou, segurando 3 frutas vermelhas na mão. E por que eu faria isso? Desafiou. Porque não vou dividir nossa colheita com vocês. Não vai, não? Antonina regalou os olhos, fingindo choque. Quem você pensa que é? Constantino. Chamou, dramática. Sua mulher está se passando por dona do pedaço. Ele se aproximou, hesitante. Mãe, vamos conversar com calma. Conversar o quê? Interrompeu Estevão. Somos os pais, temos direito a uma parte. Direito é ajudar, não só exigir. Rebateu Valéria, firme. Vocês já arrancaram um mato sequer? Já regaram uma planta? Já carregaram um balde d'água? Como ousa falar assim conosco? Ofegou Antonina, escandalizada. Nós te demos um filho maravilhoso, e você tem a cara de pau de negar os tomates podres? Valéria sentiu a paciência esgotar. 3 anos aguentando humilhações, críticas constantes, tentando ser a nora perfeita, e para quê? Sabe de uma coisa? Disse, lenta e deliberadamente. Vou mostrar a vocês onde é o lugar certo para quem age assim. Pegou a sogra pelo braço e a levou até um pequeno lago no fundo do terreno, que ela e Constantino tinham cavado e preparado no verão passado, povoando com carpas e até alguns camarões de água doce. Aqui é onde os camarões passam o inverno, anunciou, seca. Agora vocês já sabem. Virou-se para os sogros, atonitos. Este sítio foi comprado com o nosso dinheiro. Cada planta, cada árvore, cada grama desta terra foi cuidada por nós. Vocês não investiram um centavo, não gastaram um minuto de trabalho. Só apareciam para comer e dar ordens. Agora querem levar nossa colheita? Esqueçam. Antonina ficou vermelha de raiva. Como se atreve a falar assim com seus maiores? Constantino, você ouve o que sua mulher está dizendo? Vociferou Estevão. Todos olharam para ele, esperando uma posição. O rapaz fitava ora os pais, ora a esposa, claramente dividido. Até que, finalmente, suspirou, mãe, pai, a Valéria está certa. Vocês nunca nos ajudaram aqui, só criticaram e cobraram atenção. Não estou contra vocês, mas isso não é justo. Antonina abriu a boca, escandalizada, mas desta vez não houve réplica. O silêncio que se seguiu foi eloquente. Pela primeira vez, eles entenderam que havia um limite e que ele havia sido ultrapassado. Apenas falo a verdade, Constantino endireitou os ombros, como se um fardo invisível tivesse sido retirado de suas costas. Se querem colheita, então ajudem, cavem, plantem, reguem. Vocês, sim, vocês. Antonina Vassilievna ofegava de indignação, as mãos trêmulas, os olhos faiscando. Ingratos. Nós os criamos, e vocês agora nos criam? Obrigado, respondeu Constantin, com uma calma que surpreendeu até Valéria. Mas isso não dá a vocês o direito de exigir o que é nosso. Valéria o observava entre o espanto e o orgulho. Em 3 anos de casamento, era a primeira vez que o via tomar tão claramente o seu lado contra os pais. Uma fissura silenciosa se abria na muralha de submissão que sempre os separara.
Bom, cuspiu Antonina Vassilievna, os lábios apertados em uma linha branca. Engasguem-se com suas maçãs então. Vamos, Stepan, aqui não nos querem. Com um gesto teatral, atirou os tomates no chão, onde eles se espatifaram em vermelho vivo. Stepan Dmitrievich seguiu-a, lançando por sobre o ombro. Não esperem mais ajuda nossa. Que ajuda? Não se conteve Valéria, a voz cortante. Aquela que nunca existiu? A porta do carro bateu com um estampido. O motor rugiu, e uma nuvem de poeira engoliu a estrada, deixando para trás apenas o silêncio e os tomates amassados na terra. Valéria e Constantin permaneceram imóveis, observando o rastro que se dissipava. Desculpe, murmurou ele, finalmente, quebrando o feitiço. Eu deveria ter feito isso há muito tempo. Não tem nada a desculpar, Valéria o abraçou, sentindo o peso da decisão nos músculos tensos do marido. O importante é que você fez agora. Juntos, agacharam-se para recolher os tomates, sacudindo a terra de suas cascas machucadas. O jantar daquele dia, que começara com amargura, terminou em paz, na varanda, sob o crepúsculo que pintava o céu de roxo. Pela primeira vez em anos, estavam só os dois. Nenhum telefonema, nenhuma visita inesperada, nenhum comentário ácido sobre como as coisas deveriam ser feitas. Os sogros não apareceram na dacha pelo resto da temporada. Não ligaram, não convidaram para jantares. Constantin sofria com o distanciamento, mas Valéria foi firme. Eles precisam entender que erraram. E se nunca entenderem? Então a perda é deles, respondeu ela, segura. O inverno amainou as feridas. Constantin passou a ligar para os pais, mas sem se humilhar, sem correr atrás de reconciliações forçadas. Valéria sabia que o tempo trabalharia a seu favor e não se enganou. Quando a primavera seguinte chegou e eles abriram a temporada na dacha, um presente os aguardava junto ao portão, 2 sacos de adubo e uma caixa de mudas de tomate. Um bilhete, escrito à mão com a caligrafia trêmula de Antonina: talvez nos reservem um pedacinho de terra para batatas? Beijos, mamãe e papai. Valéria soltou uma risada. Era a primeira vez que os sogros ofereciam algo concreto em vez de exigências. O que fazemos? Perguntou Constantin, os olhos brilhando. Damos a eles uma cova, claro, respondeu Valéria, sorrindo. Que sintam na pele o que é trabalhar nesta terra. Uma semana depois, os sogros chegaram. Antonina Vassilievna estava estranhamente quieta, Stepan Dmitrievich trouxe uma pá nova. Aqui, disse ele, estendendo a ferramenta para o filho. Vai servir. Valéria mostrou-lhes a parcela reservada, explicou como plantar as batatas. Para sua surpresa, os dois ouviram com atenção, Antonina até anotou algumas dicas em um caderninho surrado. E o churrasco? Perguntou a sogra, hesitante, quando terminaram. Vai ter, confirmou Valéria. Mas primeiro, todos trabalhamos juntos. Stepan Dmitrievich, você ajuda o Constantin a consertar o galpão, e eu e Antonina Vassilievna cuidamos das flores. A sogra abriu a boca para protestar, mas um olhar severo do marido a fez assentir. Ao anoitecer, estavam exaustos, mas satisfeitos. O churrasco, depois do trabalho, tinha um sabor especial, até Antonina Vassilievna elogiou o tempero de Valéria, algo que jamais fizera antes. Sabe, confessou ela, quando ficaram sozinhas na cozinha, talvez eu tenha exagerado no ano passado. Mas você também não facilita, retrucou Valéria, rindo. Mostrar os caranguejos logo de cara. Vamos considerar quitado, propôs Antonina, com um suspiro. Este ano, trabalhamos juntos. E assim foi. Os sogros apareciam todos os fins de semana, mas agora não só para comer, mas para suar. Stepan Dmitrievich descobriu um talento oculto para marcenaria e construiu uma varanda coberta. Antonina Vassilievna revelou-se uma mestre em jardinagem, transformando os canteiros em tapeçarias de cores. No final da temporada, a colheita foi mais farta que nunca. Antonina Vassilievna, Stepan Dmitrievich, disse Valéria, ao dividir os frutos da terra, levem tudo o que cresceu na sua cova, e escolham mais o que quiserem. Os dois trocaram um olhar. Não, filha, respondeu Antonina, com uma suavidade inesperada. O que é nosso já está aqui. Vocês precisam mais, afinal, estão planejando família, não é? Valéria corou. Ela e Constantin haviam decidido ter um filho, mas ainda não contaram a ninguém.
Mãe, como você sabe? Espantou-se Constantin. Uma mãe sempre sabe, sorriu a sogra, enigmática. E já que falamos nisso, lembra da casa da vovó Clávia na aldeia? Nós decidimos passar para vocês. Tem um terreno grande, 15 hectares, espaço de sobra para crianças. Valéria e Constantin ficaram sem palavras. A casa era antiga, mas sólida, à beira de um rio onde eles sonhavam pescar com os filhos. Obrigado, foi tudo que Valéria conseguiu dizer, abraçando a sogra. Não, obrigada sou eu, murmurou Antonina, os olhos úmidos. Você nos ensinou onde os caranguejos passam o inverno. 3 anos depois, a propriedade unificada, a Dacha, a casa da vovó Clávia e o terreno entre elas, fervilhava de vida. Constantin e Stepan terminavam o segundo andar da casa. Valéria e a pequena Polina, de 2 anos, colhiam morangos, enquanto Antonina Vassilievna preparava o almoço para a família toda. Mamãe, olha como está vermelha! Gritava Polina, mostrando à avó uma fruta enorme. Linda, concordava Antonina, como você. Valéria observava a cena, o coração cheio. Quem diria que uma briga por maçãs os levaria àquilo? Agora era uma família de verdade, onde todos se ajudavam, onde o trabalho era dividido e as risadas, multiplicadas. Todas as noites, reuniam-se à mesa grande no jardim, compartilhando churrasco, chá com geleia e planos para o futuro. Às vezes, riam ao lembrar aquele dia em que Valéria mostrou aos sogros onde os caranguejos se escondiam. Sabe, disse Stepan Dmitrievich certa vez, enquanto o sol se punha sobre o pomar, aquilo foi uma boa lição. Às vezes, é preciso que alguém nos mostre onde os caranguejos passam o inverno para entendermos as coisas mais simples. E Valéria, apoiada em Constantin, sorria. Porque tinham construído aquele lar com as próprias mãos, a casa, o jardim, a família. E nada, nem mesmo os fantasmas do passado, poderia abalar aquilo.